Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos, pensou. Daí aqui os símbolos adotados para lâmpada, tomada e interruptor. Qual dos circuitos esboçados atende às exigências? Bem, o que acontece? As tomadas e as lâmpadas devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica. O que significa, que se a rede elétrica está distribuindo uma certa tensão, 120, todas as duas tomadas e a lâmpada devem estar submetidas a 120 volts. O que significa isso? Que nessa rede elétrica, então, todos esses três aparelhos devem estar ligados, em paralelo uns com os outros. Aqui uma das tomadas, aqui fazer a outra, e aqui fazer a lâmpada. Então, assim que deve estar mais ou menos o esquema. Inicialmente, aqui daí seriam os terminais, fase neutro ou vice-versa. E bem, por que em paralelo, O que significa primeiro? Dizer que está em paralelo significa que eu tenho uma divisão no caminho, Pensando a corrente saindo daqui, eu tenho esse pequeno nó onde eu tenho uma divisão de caminhos. A mesma coisa acontece aqui, Então esses três estão basicamente, sendo cada um caminho diferente para a corrente elétrica percorrer. E quando eu tenho uma ligação em paralelo, as tensões em cada um desses aparelhos, tomadas e na lâmpada, sendo cada um V1, V2 e V3, essas três tensões serão iguais, que será nada mais do que a tensão da própria fonte. Ou seja, ligando em paralelo, eu garanto que os três aparelhos aqui, sejam submetidos à mesma tensão, no caso a tensão nominal. Agora, eu sei que eles têm que estar ligados dessa forma, o que descarta a letra D, que eles estão todos num mesmo fio, a letra C, que tem dois num mesmo fio, não tem um caminho sendo dividido para eles, e só esses dois. Bem, agora eu quero que o interruptor sirva apenas para desligar a lâmpada. O que acontece, quando está passando uma corrente elétrica, primeiramente, para passar uma corrente elétrica, só vai passar se eu tiver um caminho fechado, ou seja, se eu conseguir fazer toda a volta aqui, sair do fase e ir para o neutro. A mesma coisa vai ter que acontecer para essa segunda tomada e, no caso, para a lâmpada, Se eu abrir o interruptor bem no início aqui, o que vai acontecer? Não vai passar corrente para nenhum dos três. Então, eu tenho que colocar esse interruptor de forma que esteja na mesma ramificação, na mesma ramificação em que a lâmpada está. Que daí acontece o quê? Acontece de que apenas a lâmpada vai deixar de ter corrente sendo percorrida. Olha só como é que ficaria, um exemplo seria mais ou menos assim. Eu tenho aqui as tomadas, aqui, e mais à frente aqui eu vou desenhar ali a minha lâmpada, Se eu colocar o interruptor bem junto no mesmo ramo da lâmpada, claro que eu afastei um pouco, exagerei, bem, vai passar corrente elétrica pela primeira tomada, que eu vou ter o caminho fechado daí, entre um terminal e o outro, assim como na segunda tomada.
vou ter corrente elétrica também percorrendo ela. E a corrente só vai ser interrompida para passar pela lâmpada, né? Que daí não vai ter o caminho fechado. Ou seja, eu tenho mais ou menos essa configuração aqui, né? Para as duas tomadas e para a lâmpada. O que fecha daí com a letra E ali, né? Configuração parecida. Que veja, aqui vai passar corrente, aqui passa, que aqui são os terminais A e B, fase neutro. Aqui não passa, interruptor aberto. Se eu fechar, vai acabar passando e vai haver, né, a tensão nominal. Neste aqui não dá certo porque se eu abrir o interruptor, não vai adiantar em nada, porque vai continuar passando corrente nos três. Vai ter o caminho. Aqui, uma das tomadas vai deixar de receber corrente, porque vai passar corrente apenas numa e na outra não vai ter, né, um caminho para a corrente percorrer. Então ficamos apenas com a letra E. Tá? Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo. Certo? Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima.